Irmãos queridos, esperamos que vocês estejam bem. Nesse vídeo, mostraremos algumas informações. Também traremos reflexão sobre o nosso comportamento enquanto humanos diante da situação do nosso país. Vamos aos conteúdos. E para começar, vamos ver um pouco sobre a caminhada em prol da anistia para nossos irmãos, referente ao dia 8 de janeiro. O amor pela pátria, aquele que luta contra o sistema, aquele que nos representa, aquele que vai ser o nosso presidente em 2026. Eu quero dar um recado: anistia é sinônimo de justiça para Dalgisa, de justiça para Débora, de justiça para o saudoso Clesão. Por isso, presidente Hugo Mota, respeito é uma via de mão dupla. Respeite os deputados, respeite os senadores, respeite o Brasil, paute a anistia, pois ela é, com certeza, a maior justiça que o senhor vai fazer. Brasília, presidente Bolsonaro, 2025. que bom que o senhor voltou. Agora, prepara para ganhar o Brasil, que o Brasil tá com saudade do senhor. Anistia já! Não me golpe, nem tentativa. Pessoal que está aqui em cima do trio, presta atenção agora. Eu vou precisar que vocês saiam do meio do trio, porque essa parte que está aqui, ela vai precisar baixar para que nós possamos passar o viaduto. Então peço aos senhores que fiquem nas laterais de igual forma. Vamos dividir o peso, ok? Porque isso já começou a baixar. Então prestem atenção. E agora eu só queria ouvir: anistia! Anistia! Agora que tenho todo mundo ali em cima, segura só um pouquinho. Por um acaso eu tô ouvindo bem baixinho as pessoas dizerem assim, ó: volta Bolsonaro. Quero ouvir mais alto. Explodindo agora. Solta o pancadão do Bolsonaro. Mais uma vez o povo sai à porta para dizer: agora sim, anistia já! Mesmo assim, atenção pessoal, baixem as cabeças, por favor, baixem a cabeça para poder passar. Atenção Hélio, atenção quem está em cima do trio, baixa a cabeça, por favor. Andriele, você não precisa baixar. Atenção, eu queria ouvir agora: cadê uma salva de palmas para quem está aqui, para a primeira, eterna primeira dama do Brasil, Dona Michele Bolsonaro? Vamos ouvir agora Alberto Neto.
presidente Bolsonaro para o jornalismo profissional e de credibilidade da revista Oeste. Presidente, boa noite, bom vê-lo com saúde. Eu vou pegar desse final da sua pergunta, da sua resposta, para fazer uma pergunta. O senhor esteve com um representante do governo americano recentemente, é o senhor Pita, não é isso? E eu queria saber o que é que o senhor pode falar sobre isso, e se o senhor espera que o governo americano, de alguma forma, possa, não sei qual a palavra para utilizar aqui, dentro daquilo que o senhor pode responder, mas que o governo americano está acompanhando o que acontece com a democracia brasileira. E o que eu posso falar é que eu estive com ele, quase 2 horas de conversa. Eu, meu filho Flávio, mais algumas pessoas, uma conversa bastante reservada e ao interesse americano na América do Sul. Né? Logicamente, o Brasil é o país mais importante. O que eu sempre senti no governo Trump, quando éramos presidentes juntos, que eu não queria que o Brasil aí trilhasse o caminho da Venezuela. Mas não é isso que está acontecendo. E ele sabe hoje em dia o que acontece no Brasil, ele sabe do meu processo, não é apenas do que eu falo, mas do que realmente vem acontecendo. Vocês mesmos citam essa história do golpe aí, que é uma brincadeira, mas a brincadeira, os caras estão com 38 anos de cadeia pronto para meter no meu lombo. Tá? Eles estão loucos para que eu tente sair do Brasil, para me dar uma preventiva. Eu não vou sair do Brasil, se me prender, é problema de vocês. Agora, a verdade, cada vez mais, vai chegando a conhecimento público. Tem coisa importante para falar para vocês aqui também. Eu sei que vai dar tempo de falar tudo isso aí. Então, a conversa foi bastante produtiva, tirando dúvidas de alguma coisa. Existe o lawfare, né? Muito usado nos Estados Unidos contra o Trump, que é o ativismo judicial. Na Romênia houve a mesma coisa. Com Marine Le Pen também na França foi a mesma coisa. E no Brasil não é diferente. E nós, hoje em dia, né, quando se fala em sistema eleitoral, o sistema eleitoral da Venezuela é mais preciso do que o nosso. Obviamente, eles têm o Tribunal Superior Eleitoral deles lá que reconheceu a vitória do Maduro, mesmo sem os boletins, né, que sumiram. Mas a gente tem que lutar para que o Brasil não afunde nessa lama que sai. Você pode ver, quando se fala em golpe, quem levou o golpe foi eu. Eu não podia, como eu disse para vocês no começo, falar que o Lula falava de aborto, de roubo de celular. Eu não pude mostrar, queria botar algumas imagens minhas na ONU, não pude mostrar a imagem de 7 de setembro, o Lula no complexo do Alemão com o Gol CPX na cabeça. Inclusive, eles davam medidas preventivas, né? Bolsonaro não pode diminuir o preço da gasolina. Eu diminui o preço da gasolina com o parlamento brasileiro zerando os impostos federais e passando a arrecadar mais. Ou seja, toda semana, no mínimo, uma ação contra mim, eu tinha 24, 48 horas para responder. Segui, fiz, chateado muitas vezes, mas fiz. Agora, fizeram de tudo para me tirar da presidência. E, obviamente, né, tínhamos muita coisa a questionar o TSE sobre eleições, mas após a primeira decisão do Alexandre de Moraes, com a multa, né, e ameaças, nós resolvemos, olha, não tem mais o que fazer. Procurei na Constituição algum dispositivo, conversamos sobre sítio, defesa, que começa, qualquer dessas ações começa com a convocação aos conselhos, não foi feito isso daí. E detalhe, né, tem mais uma coisa importante aí, minuta de golpe. Minuta de golpe. O Alexandre de Moraes não vai mostrar a tal da minuta de golpe. Já disse que não vai mostrar a tal da minuta de golpe. Pô, se teve o meio de golpe, tem que mostrar. Se está no processo, tem que mostrar. E uma coisa gravíssima que aconteceu, gravíssima. Essa eu não posso abrir completamente o jogo, né? Mas a imprensa noticiou que Supremo anuncia que não vai divulgar vídeos da delação premiada de Mauro Cid por questão de privacidade e segurança dos servidores e juízes auxiliares. Sei sobre isso, sei. Me considero uma pessoa bem informada e tenho gente que me ajuda em vários locais, mas que vídeo secreto esse vai ser mostrado? Eu perguntaria aos ouvintes nossos, se um vídeo comprometedor sobre o Cid, um assunto qualquer, você pode pensar o que você bem entender. Vocês acham que a Polícia Federal do Alexandre de Moraes, via Fábio Schor, ia usar isso para chantagear o Cid ou não? Isso tudo vai chegar, vai vir à tona.
Eu não vou botar na minha testa 38 anos de cadeia e deixar por isso mesmo. Eu até digo, né? Graças a Deus, tive mais uma sobrevida com meus médicos. 2 estão aqui presentes assistindo essa live do meu lado aqui. E eu já estou no lucro. Eu me considero limitado em muita coisa, mas eu fiz o que tinha que fazer ao longo do meu trabalho como presidente. Foi uma zebra enorme e uma coisa importante, mais outra coisa importante também. O Alexandre Moraes deferiu o inquérito 1361 de novembro de 2018, que apurou fraude na minha eleição lá em 2018. Agora, os termos desse deferimento, talvez até amanhã eu tenha do meu advogado. É só para eu tomar conhecimento ou vou poder mostrar para vocês? Eu não quero inquérito todo, não. Eu quero 3 páginas. Quando eu mostrar para vocês 3 páginas, acabou essa historinha de golpe. Então, o judiciário cresceu muito no Brasil. Tem que haver um equilíbrio nos poderes, tanto é que eu tenho falado muito, né? Me dê 50% da Câmara, 50% do Senado, que eu mudo o destino do nosso país, e mudo mesmo, tá? Parecido com o que ele fez lá em El Salvador, e é por aí. Você faz as coisas, né? Alguns ficam chateados comigo, faz dentro das 4 linhas. Eu não vou dizer que foi erro meu. Eu tinha ministros excepcionais, mas malícia zero. Quantas vezes, discutindo coisa dentro da Constituição, o pessoal ficava preocupado. Eram excepcionais, mas técnicos, e não estavam acostumados a tratar certos assuntos de interesse do Brasil. Não tem como o Brasil não dar certo, tem que dar certo. Ouso dizer, né, antecipando um pouco ao Trump, quando ele assumiu dia 20 de janeiro, ele fez um discurso e botou lá 4 eixos, né, que iria seguir. O primeiro era a questão da desburocratização. Nós aqui transformamos o Brasil o segundo país na parte governamental mais digital do mundo. A questão da desregulamentação. O Rogério Marinho, que trabalhava com o Paulo Guedes, revogou mais de 5 mil normas trabalhistas. Ele falou também choque de energia. O Trump falou que ia explorar petróleo e reservas indígenas e área de proteção ambiental. Nós aqui acertamos, por exemplo, a exploração de urânio em Santa Quitéria, lá no Ceará. Acertamos também a exploração de lítio. Eu sei que lítio não é um combustível, você diz, mas é algo essencial para baterias, lá no Vale de Jequitinhonha. E a última dele é o choque de energia. Ou seja, nós fazíamos, porque eu tinha uma boa equipe. Quantas vezes eu procurava um ministro meu para tomar uma providência, ele já estava com o assunto pronto ou estava em andamento, tinha iniciativa. Os ministros que eu ligava do cercadinho, no Viva Voz, que tinha gente com problemas ali, e eu sempre falava, o problema aqui não é dele apenas, deve ser de muita gente. O que você tem a responder? E o ministro respondia de pronto, em especial o Tarcísio em São Paulo, né? O Rogério Marinho, o Paulo Guedes e tantos outros. Explicava o que estava acontecendo, porque eu tive a felicidade, não é escolher bons ministros, você pode até escolher, o cara pode não aceitar. É eu escolher e o cara aceitar. Errei alguns? Sim, errei. Tá? Porque a gente não sabe, né? Infelizmente, o poder sobe a cabeça de algumas pessoas, mas fizemos o que tinha que ser feito, com a pandemia, com a guerra, com a crise hídrica, com aquele desastre de Brumadinho no começo do nosso governo, e terminei 22 com 54 bilhões em caixa. A nossa relação de dívida pública, apesar do gasto com a pandemia, na casa de R$1 trilhão, diminuiu essa diferença. Ou seja, o Brasil não é por mim, não, porque eu não entendo de muita coisa. Que palpite eu ia dar? Eu dar palpite para o Paulo Guedes? Eu costumo até brincar, cada 100 sugestões, o piroado do Paulo Guedes quebrava o galho e aceitava uma minha. Criamos o Pix, um negócio inacreditável. O Pix é pioneiro do mundo. Parabéns ao pessoal do Banco Central. Mas fique sabendo também uma coisa do Banco Central. Vocês não tinham independência naquele tempo. Passou por mim a criação do Pix. Que alguns se arvou lá, o Bolsa não tem nada a ver com isso. Agora o Banco Central é independente. Depois que nós aprovamos a proposta minha que eu via para o Parlamento. Agora, até lá, o Banco Central era subordinado a mim. Irmãos patriotas, vamos fazer uma breve reflexão sobre como uma boa parte de nós brasileiros nos comportamos, mesmo em meio às dificuldades. Veja. Aqui é recente, então aqui as pessoas lá, né? Eu não sei como consegue se divertir numa condição dessa. Até escrever aqui, você aguenta? O que
que justifica tamanha alegria? Porque assim, país quebrado, pessoas cada vez mais pobres, sem futuro, sem segurança, sem o mínimo, mas estão lá curtindo, porque ai, eu tenho que curtir a vida. Eu não sei como que consegue apreciar esse tipo de coisa. Tem uma frase do Olavo, que o Olavo falava o seguinte sobre o carnaval, olha só. O carnaval é a expressão mais genuína da cultura brasileira. É o tempo que o povo brasileiro se reúne para celebrar a sua própria ignorância e a sua própria miséria. Porque, de fato, vamos parar pra pensar, estão celebrando o quê? A miséria do país, né? País pobre, país é isso que estão celebrando. Ai, Nanda, mas a gente não pode pensar dessa forma. Ai, gente, sério, a gente tem que ser pragmático e realista. Olha a situação do país e vamos celebrar o quê? Irmãos, o que você pensa a respeito da reflexão feita? Deixa nos comentários seu posicionamento a respeito. Vamos fechar com chave de ouro com o senhor Gaspar, que nos fala sobre o nosso STF. Já vai deixando seu like, compartilha com o máximo possível de patriotas. Aqui TV Verdade, Paracatu, Minas Gerais. Já que o Barroso falou que o STF hoje passou a ser um partido político, né? Então eles estão todo dia se filmando lá e postando nas redes sociais. Eles são obrigados a aceitar o que a gente vai falar aqui, né? Vamos escutar uma fala aqui do André Mendonça com o Dino. Opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro, é para mim uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar ela vai porque essa tese da moral flexível que inventaram é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Eu quero só informar você desse tipo. Então quer dizer, ministro Dino, que você não aceita ninguém te chamar de ladrão, né? Você tá na política, então você tem que ouvir, rapaz. E quem some com 50 milhões de reais do consórcio Nordeste é o quê? Quem desaparece com dinheiro e não entrega os respiradores. É ou não é ladrão? Além do mais, o senhor é inimigo mortal do Bolsonaro e quer julgar o Bolsonaro. O consórcio Nordeste sumiu com 50 milhões. Não é só o roubo em si, não. E a quantidade de pessoas que morreram aí por falta desse respirador. A quantidade de dinheiro que foi passada pelo presidente Bolsonaro para montar aquelas barracas de emergência, de hospital de emergência, que ninguém sabe quantos milhões foram, quantos bilhões foram. Aí agora o senhor está dentro do STF querendo dar uma de honesto. O povo já conhece o senhor, ministro. E eu peço aqui meus seguidores que tirem a sua própria conclusão e coloca aqui se quem some com 50 milhões de reais do Nordeste é ladrão ou não é. Gaspar Chaveiro.